Auren Energia, mais prejuízo, PL negativo, variação positiva, cotação em 11,29, dividend yield de 0,50 e um P sobre VP de 0,97. Uma empresa aí que tinha tudo para subir, para ser um foguete, porém despencou, tá? E vejo muita gente aí que não está gostando da posição atual em Auren, muita venda de Auren Energia, porém é um case que pode se provar no longo prazo, tá? Mas no momento é uma empresa que você deve ficar fora, tá? É uma empresa que tem potencial, claro que tem, por ser do setor elétrico, porém não vejo que seria uma opção interessante nesse momento, visto que ela está com essa valorização de quase 53%, porém não é uma empresa que está num bom momento para investir. Porém, é nesses momentos que você consegue empresas com boas margens, tá? Para você alavancar o seu capital. Mas se você está focado em uma carteira previdenciária, essa daqui não é uma boa opção. O dividend yield dela está muito baixo. Não é o momento de investir em Auren Energia. Mas vamos ver uma análise completinha sobre a Auren Energia, o motivo dela estar com esses problemas, tá bom? E se ainda vale a pena aportar neste momento em Auren Energia, visto que tem ISA Energia pura, uma transmissora pura, que tem uma boa perspectiva de valorização, claro, com seus pequenos problemas, assim como a Taesa também tem, mas bem resilientes, bem previsíveis, tá? Então, tem CEMIG também aí, que também atua na distribuição e que está bem descontada. Ao meu ver, seria mais viável colocar CEMIG na carteira, que eu tenho na minha carteira CEMIG, do que estar comprando Auren Energia, tá? Se você não aproveitou comprar R$ 7 e ganhar essa rentabilidade daqui, tá? De quase 60%, 56%. Então, não creio que agora seja o melhor momento para você investir em Auren, porque tem muito risco, tá bom? Então, vamos ver a análise aí de Auren Energia, tá bom, família? Então, quem tem a Auren em carteira realmente vai precisar de muita paciência, porque pode demorar uns 3 anos até a empresa começar a pagar proventos satisfatórios para o acionista. Daí temos aqui o primeiro ponto, envolvendo destaques operacionais. Então, a empresa destaca que a geração de energia caiu em 1,2% no trimestre e no acumulado do ano ela cresceu em 8,7%. Além do mais, a empresa cita que a disponibilidade média de fonte eólica ficou na faixa de 98%. Esse ponto ficou acima do que o mesmo período do ano passado. Já um ponto que tem feito várias geradoras sofrerem no Nordeste é os cortes de energia em geração eólica e solar. Então, se olharmos para o terceiro TRI e a geração total do Sistema Interligado Nacional, tivemos um corte na faixa de 20,7% para a parte de fonte eólica e de 33% para fonte solar. E a empresa destaca que a maior parte da restrição de geração acontece por causa de uma combinação da baixa demanda, e esse ponto é uma consequência de temperaturas mais amenas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, e também com a elevada disponibilidade de recursos eólicos no Nordeste devido a ventos mais fortes no terceiro TRI deste ano. Fora outros riscos envolvendo os ativos de transmissão de energia para não sobrecarregarem. Então, esses cortes de energia de geradoras eólicas e solares no Nordeste têm sido bem negativo, porque a empresa era para estar gerando 100 de energia e estão gerando 80. Então veja que se o portfólio estiver 100% contratado, a empresa tem que comprar os outros 20% a mercado, e eles podem comprar essa energia por um preço bem mais caro, e esse ponto pode literalmente tirar todo o lucro da empresa por causa desse custo mais elevado. Fora que várias elétricas investiram muito nessa parte de geração eólica e solar, e como sabemos, o patamar de juros aumentou, então com receitas abaixo do que esperado, custos crescendo, então não é por acaso que várias empresas estão entregando prejuízo nesse segmento. Já na parte de geração solar, o corte foi na faixa de 35%, então veja que está sendo até mais impactado versus geração eólica. E agora sobre o balanço da Auren, temos aqui o terceiro TRI de 25, receita de 3,5 bi e cresceram 13% ano contra ano. Já no acumulado, que pega de janeiro até setembro deste ano, 9,4 bi de receita, cresceram em 22%. Porém, repare que por causa desses cortes de energia,
a empresa aumentou as compras de energia e ela teve um custo com compra de energia de 2,4 bi neste terceiro TRI e cresceram em 27%. No acumulado, a alta foi de 34%. Já no quesito margem líquida, e aqui no caso pegar a receita líquida, menos custos com compras de energia e também encargos de uso de rede elétrica, então foi de quase 1 bilhão e caiu em 10% no trimestre, e a alta foi de 12% no acumulado deste ano. Já um dado positivo, custos e despesas, que a empresa possui controle, eles caíram 2,3% no trimestre e 5,5% no acumulado. A empresa cita que sinergias estão acontecendo por causa da aquisição recente da S Brasil, então esse ponto tem acarretado em redução de custos para a empresa. Já no quesito EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ele caiu em 34% no trimestre e 5,7% no acumulado deste ano. Porém, se pegarmos aqui na ótica ajustada, ele caiu em 10% e no acumulado cresceu em 22%. E por fim, temos aqui o resultado líquido, que a empresa teve 400 milhões de prejuízo no terceiro TRI deste ano, e no acumulado 912 milhões de prejuízo entre janeiro até setembro deste ano. E veja que no mesmo período do ano passado, a empresa estava entregando lucro. Então, na medida que eles colocaram a AS Brasil no portfólio, esse ponto reduziu o lucro da Aura Energia, até porque a AS estava dando prejuízo e a dívida estava bem elevada. E com a aquisição, a dívida cresceu ainda mais, então juntou aquele combo de dívida explodindo e a empresa colocou um ativo que dava prejuízo. Então, nessas duas pontas, a empresa tem sido prejudicada. Já outro dado negativo é que a dívida total cresceu de 20,7 bi para 24,8 bi, ou seja, quase 20% de crescimento na dívida total. E também a dívida cresceu em relação ao fechamento de junho deste ano. Já no quesito liquidez, que é o caixa e equivalentes de caixa, 6 bi, e o caixa caiu em 24% frente a setembro de 24, cresceram 2,6% frente a junho de 25. Então, se eu pegar a dívida bruta menos o caixa, veja que a empresa possui um endividamento líquido de 19 bi e cresceram em 49% em 12 meses. E ainda tivemos uma alta de 1,5% frente a junho deste ano. Fora que a alavancagem piorou de 3,7 para 4,9 e também cresceu frente a junho de 25. Então, o resumo aqui desse slide: dívida total cresceu, caixa diminuiu, endividamento líquido cresceu e a alavancagem cresceu e ficou pior frente a períodos passados. Então, a situação ainda segue difícil para a Auren Energia. Já sobre outro dado negativo, é sobre o fluxo de caixa da empresa. Então, ela conseguiu 2,9 bi de geração de caixa operacional e a geração de caixa cresceu em 30%. Porém, veja o serviço da dívida que aumentou de 900 milhões para 1,6 bilhão e cresceu bem acima do que a geração de caixa da empresa. Além do mais, a empresa também amortizou 7,9 bi de dívidas. No período, o fluxo de caixa livre foi negativo em 2,7 bi. E também no trimestre, negativo em 428 milhões. A empresa segue queimando caixa neste período. Esse dado também é bem negativo. Já outro ponto que tem impactado no resultado é a piora na despesa financeira por causa dessa alavancagem elevada e também esse ambiente de juros maiores. Então veja que a despesa financeira cresceu em 54% e o resultado financeiro foi negativo em 625 milhões, ou seja, 82% de piora no trimestre e também 83% de piora no acumulado deste ano. Então só os juros da dívida têm consumido grande parte da geração de caixa da empresa, então a situação realmente está delicada na Auren com este patamar de dívida bem elevado. Fora isso, tem pelo menos uma parte positiva, é que o caixa atual, de 6,2 bi, ele cobre as amortizações do principal da dívida bruta, isso para os próximos 4 anos. Então pelo menos temos esse bom sinal. Fora que a empresa também pode tentar alongar esta dívida e colocarem para após 2030, então, apesar da dívida ser alta, uma empresa possui receitas bastante previsíveis, então esse ponto ainda gera certa segurança para a empresa. Mas em particular, neste patamar de preço, com dívida alta, com ausência de proventos, em particular, eu ficaria bem distante deste papel. Fora isso, tem um dado positivo, é que a empresa poderá receber uma indenização de cerca de meio bilhão por causa de investimentos que foram feitos em usinas hidrelétricas. Então a ANEEL já aprovou o reconhecimento de meio bilhão como base de remuneração regulatória líquida
E em breve a empresa poderá receber este grande recurso, e a empresa até destaca que esse valor ainda poderá sofrer a atualização monetária, ou seja, poderá ser maior do que esses meio bilhão. Fora isso, a empresa destaca que eles podem receber esse ponto de algumas formas, ou recebendo em dinheiro, ou também com reconhecimento tarifário via receita anual de geração, ou seja, a receita da empresa poderia crescer em um ritmo mais acelerado para reconhecerem esta indenização. Além do mais, quem é membro aqui do canal sabe que tem outra elétrica da bolsa, que quase ninguém comenta, que ela também deverá receber uma indenização parecida, e esse ponto poderá representar hoje uns 50% do valor de mercado da empresa. Então poucas pessoas comentam e vão olhar aqui o da Auren, mas esse ponto é menos de 5% do valor de mercado da empresa. Então tem outras elétricas que também irão receber essa indenização bem relevante.